Fala pessoal, meu nome é Milton Lopes e está começando o programa Caso Chocante. O caso que eu vou contar agora é o caso de um casal de irmãos que foram mortos pelo seu próprio pai. E o motivo dessa causa da morte foi causado por essa lei de alienação parental que aconteceu lá no município de Sapopemba, município de São Paulo. Então, antes de falar desse caso, quero que você dê um joinha, clique no sininho e assine meu canal. E agora vamos para o caso de hoje. Bom, esse caso eu acabei conhecendo foi através do canal do Carlos Me Explica, quando ele visitou o túmulo dos dois meninos, na verdade, das duas crianças, que é Lucas e Mariana, que apesar de tudo era um casal de irmãos que teve sua vida interrompida pelo seu pai, Mário Eduardo Paulino. E quando eu pesquisei esse caso, eu fiquei totalmente revoltado, é claro, porque é um caso muito revoltante, claro, que apesar de mesmo com a denúncia da mãe, Jane Soares da Silva, a, a justiça brasileira decidiu dar a criança para um pai psicopata e assassino. Bom, como que aconteceu esse caso? Bom, Jane Soares da Silva era casada com o Mário Eduardo Palino, que aliás que é o pai das crianças, na verdade. Ele e a Jane não se davam muito bem, que segundo a própria Jane Soares da Silva, o Mário ele era descrito como um homem violento, possessivo, sempre maltratava a ex-mulher. Porém, quando ele maltratava ela, ela não suportava ele. E aí ela decidiu dar o divórcio no ano de 2015. Após dar esse divórcio, ela conseguiu o direito de ficar com seus dois filhos, o Lucas e Maria, que é um casal de irmãos que na verdade, que um deles, que na época eles tinham 5 anos de idade, 6 anos, e estavam aos cuidados da mãe. Porém, o pai, que é o Mário Eduardo Paulino, ele era considerado um homem possessivo violento. Ele sempre perseguia a Jane Soares diversas vezes e perseguia ela e jogava a justiça contra ela. Que além do mais, a lei de alienação parental ela obrigou a Jane a entregar as crianças para o pai passar o final de semana, feriado para ele conviver. Mesmo com os alertas da justiça, a Jane resolveu entregar as crianças, mesmo com os alertas da mãe contra a justiça, mesmo com o alerta avisando que não, o meu marido é um assassino, tudo, mesmo apesar de tantos alertas, a justiça ignorou, entregou a mãe, aliás, entregou as crianças pro pai. E aí, quando o pai ficou com Lucas e Mariana, o pai levou diretamente para casa. E aí, na noite do ocorrido, o pai pegou um revólver e acabou interrompendo as vidas das duas crianças. E aí, depois que interrompeu a vida das duas crianças, ele acabou cometendo tentando tirar. E aí, quando ele ficou caído no chão, num sofá. Outras matérias falaram que o corpo dele foi achado no sofá, umas falaram que estava no chão. E aí, o sobrinho de Mário Eduardo, quando estava voltando do trabalho, ele viu que o cadeado estava trancado, assim, ele mudou, que o cadeado foi mudado. E aí, logo depois, ele não podia abrir a porta, é claro, porque a porta estava trancada.
Então ele resolveu pedir ajuda para um vizinho, é claro. E a vizinha deixou ele entrar para ele pular o muro. Até que no momento, depois que ele pulou o muro, ele viu na janela o corpo do seu tio caído, é claro. Ele estava vivo ainda e logo ele resolveu ligar para a polícia, para os paramédicos. E a polícia e o paramédico chegou até o local e logo se depararam com a imagem da cena do filme de terror. Porém, quando as crianças tiveram sua vida ceifada, porém o Mário ainda estava vivo, é claro, e ele foi levado para o hospital e ele acabou falecendo com um tiro na cabeça. As crianças foram enterradas no cemitério, é claro, e a mãe, Jane Soares da Silva, ela culpa a lei de alinhação por ter sido responsável por ter entregue as crianças pro assassino, pro pai assassino. Porém, os familiares do Mário acusam Jane por ser a responsável, é claro, que tanto é que eles até jogaram a justiça contra ela. Que além do mais, eles falaram que o Mário era a vítima. As irmãs do, do Mário ainda juraram vingança contra a Jane. Tanto é que a Jane queria os desenhos do seu filho, Lucas, para ela mesmo guardar como lembranças, porém as irmãs de Mário não queriam entregar o desenho e tanto é que jogaram justiça contra ela. E ainda mais de tudo, parecia que o Mário tinha herdado a vingança para as irmãs dele, é claro, contra a Jane. E Jane ainda continua sendo ameaçada pela família de Mário. Até hoje ela está sendo ameaçada pela família de Mário, sendo culpada e sendo criticada, é claro, se tornando o alvo da família de Mário Eduardo Paulino. E aí foi o que aconteceu. E Jane ainda está lutando pela justiça, é claro, porém a justiça está do lado do Mário, até hoje estão do lado da família de Mário, que certamente ela está sendo totalmente ignorada. E certamente esse foi um caso que com certeza foi um caso muito revoltante mesmo, porque um pai desse daí tirar a vida dos seus próprios filhos e cometer um suicídio para depois punir a sua esposa. Foi o que ele conseguiu. Porque não é somente ele tirou a vida dos seus próprios filhos, como também tirou sua própria vida, como também ele deixou a sua herança para que as suas irmãs, sua vingança continuasse contra a Jani, é claro, deixando sua vingança para suas irmãs, é claro, para suas irmãs continuarem sua vingança, a vingança do Mário contra a Jane. E a Jane sendo ameaçada também pelos familiares de Mário. Então, pessoal, esse foi o caso que eu comentei, o caso de Lucas e Mariana. O que você achou desse caso? Porque certamente essa lei de parentação, lei de alienação parental, que apesar de tudo, quem acabou matando, é claro que quem matou as crianças não foi apenas o pai, foi esse juiz que foi o responsável, o advogado também foi o responsável. Todo da justiça foram responsáveis pela morte dessas crianças, que certamente entregaram as crianças para a mão de um assassino. Pois é, e a lei de alienação parental mata mesmo, mata. E acabou, e foi isso que aconteceu. E lembrou muito caso, aquele caso também do Bernardo Bondrini, o caso do Gabriel Fernandes, que com certeza foi um caso que é considerado muito revoltante mesmo, e ninguém fez nada para proteger essas crianças. Bom, pessoal, o que você achou desse caso? Comente, compartilhe, assine o canal, dê um joinha e até o próximo programa Caso Chocante. Até!